Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar um pouco mais sobre a vitória do Timão, classificação na Copa do Brasil com o sucesso dos dois centroavantes em campo, né? Os galãs da Fiel, Pedro Raul e Yuri Alberto. Será que eles podem seguir? É uma nova dupla de ataque do Corinthians? Eu vou te dar alguns detalhes que eu consegui colher depois da partida com as entrevistas no pós-jogo, declarações de Antônio Oliveira, outros atletas também, para a gente poder falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal aí, vamos junto! Vitória importante essa sobre o São Bernardo, evidentemente, pela classificação, mas mais do que isso, né? Depois de uma eliminação do Paulista, você enfrenta um adversário que, embora esteja na Série C do Campeonato Brasileiro, fez uma brilhante campanha no estadual, venceu o próprio Corinthians dentro deste estadual e que, obviamente, poderia impor mais dificuldades do que o Corinthians estava esperando, até por conta de todos os erros de arbitragem presentes no jogo, inclusive com a não expulsão do Fagner, mesmo assim, com a expulsão bizarra do Garro, com gol anulado e mal anulado do Yuri Alberto, o jogo poderia se oferecer mais difícil do que a gente imaginaria. E com isso, o Antônio Oliveira foi para o jogo depois e concedeu algumas das suas frases que eu gosto de ouvir. O Antônio tem uma oratória que ele passa uma mensagem muito bacana, muito legal. E ele disse que foi a vitória do caráter, a vitória da coragem, a vitória que ele dedicou para esses atletas. Porque, obviamente, houve adversidades, né? Houve problemas no jogo em que o time soube sair delas. Mas mais do que o time, né? As mãos do técnico também, que motivou os jogadores, que preparou os caras durante a semana para jogarem com um a menos. Vejam só, o Yuri Alberto revelou isso depois, de que houve uma preparação nesse sentido, inclusive, que ela foi muito trabalhada e específica para o jogo. Então, o Corinthians sabia como se portar. E isso é muito legal, você trabalhar, porque, cara, eu conversei com alguns jogadores que atuaram com o Guardiola, por exemplo, e todos eles relatam, cara, o Guardiola ele tem um plano para cada coisa que acontecer no jogo. Então, nunca o jogador está surpreendido. Eu valorizo o técnico que faz isso. E aí você vê que na semana antes do time ter um jogador expulso, eles trabalharam como lidar quando tiver um jogador a menos. Tanto que o Antônio não faz nenhuma troca para mexer no escopo do time. Ele troca depois, no intervalo, colocando o Matheus França e tirando o Wesley. Mas ele mantém o time mesmo sem o Rodrigo Garro. Não sei se ele perdesse talvez um zagueiro, se ele não recompôsse ali, né? Obviamente com um jogador mais no sistema defensivo, talvez recuasse o Raniel, talvez nem precisasse mexer. Mas no caso do Rodrigo Garro, ele não mexeu. Ele esperou o intervalo para poder fazer a alteração, porque o time sabia se portar e tinha um resultado vigente, né, de 2-0, o que também favoreceu. Eu queria falar muito sobre o sucesso dos dois centroavantes, porque foi uma surpresa. Eu imaginava o Romero tendo uma sequência, ele entra no segundo tempo, o Wesley está vivendo uma grande fase, o Pedro Raul e o Yuri Alberto são dois centroavantes em nível de titularidade, a gente sabe disso. Mas os dois serem colocados juntos como titulares e você tirar o Yuri da área chamou atenção. Até pela fase que o Yuri está vivendo, né? Muito por conta do Antônio. E foi muito simbólico, né? A gente está falando do mesmo estádio em que o Mano Menezes chamou ele de burro. E imediatamente depois substituiu o Yuri Alberto. E aí você vê que dias depois, poucos meses depois, o Yuri Alberto volta ao estádio, faz 2 gols, um deles mal anulado, e recebe desde então, desde a chegada do Antônio Oliveira, um carinho muito grande, uma atenção muito grande, e até o jeito de jogar do time que favorece mais o Yuri. E aí você vê que mesmo a gente sabendo que o Yuri não é o cara que joga de costas, ele conseguiu aproveitar melhor algumas oportunidades pelo jeito de jogar, tá sendo mais abastecido, né? Entrou o Rodrigo Garro no time, tudo favorece, mas ele jogando pelo lado direito, atacando o espaço, funcionou muito bem. E depois, no segundo tempo, quando ele mantém, inclusive, os dois, boa parte do tempo, o Yuri está um pouco mais à esquerda. Ele está dando uma flexibilidade, uma mobilidade para o ataque que eu ainda não tinha visto, né? Especialmente com esses dois centroavantes que têm características distintas, mas que são fazedores de gols. E vejam só, o time venceu por 2-0, com 2 gols desses centroavantes. A grande questão que paira é se eles vão ser mantidos. Se a gente está falando de uma nova dupla de ataque, de 2 jogadores titulares, eu sei que a temporada é longa, que você não necessariamente vai jogar com o mesmo time o tempo inteiro, mas eu acho que você parte do pressuposto de uma titularidade de 11 ideal, né? Aquele 11 ideal para montar um time. Esses dois estão no 11 ideal
Pela entrevista do Antônio, eu senti que foi uma estratégia específica pro jogo. Ele usou frases do tipo, feliz de quem tem esses dois, porque eles têm muita qualidade. Obviamente essa situação vai se repetir, mas em outros, talvez não. A gente pensa jogo a jogo. Foi uma estratégia para essa partida. Pode ser que mude. Ou seja, ele sabia que a estatura do São Bernardo, com o Foster lá e o Helder, e o Alan Santos também que recuava, era um dificultador. O Pedro Raul é um cara que, enfim, dispensa comentários na altura, né? E também no oportunismo, no pivô, na parte de aproveitar bolas alçadas, inclusive nem foi de cabeça o seu gol, mas de um oportunismo de centroavante. E aí você ter dois caras ali para preocupar a defesa, obviamente que é uma estratégia que deu certo. Agora, vai ter jogos, né? Vão ter jogos, né? Melhor dizendo, que você não vai adotar esse sistema. E que daqui a pouco o Pedro Raul pode ser um cara como alternativa para uma bola aérea no segundo tempo. Então, a sensação que eu fiquei é que foi algo para esse jogo. Mas, aí fica a opinião do comentarista aqui. Cara, deu certo. Mas não é que deu certo, deu muito certo. Porque não foi só apenas pelos gols marcados. Eles se entenderam. O Yuri, saindo da área, ele tem realmente mobilidade. Ele também participa do jogo. Ele também acrescenta e às vezes até confunde a marcação, como o Pedro Raul também faz isso, e daqui a pouco sobra para um, sobra para outro. Aquela bola que o Wesley cruza, que o Pedro Raul oferece, ela podia ser para o Yuri, mas será que o Yuri não estava preocupando a marcação também ali num outro setor, a ponto do Pedro Raul conseguir confundir a defesa e atacar o espaço no meio de dois zagueiros? Então, é interessante. Normalmente, dois centroavantões eu não gosto, que são caras do tipo, da característica do Pedro Raul, porque eles ficam muito fixos dentro da área. Agora, quando você tem um atacante, como é o caso do Yuri, que é jovem, é rápido e ele tem essa flexibilidade, faz sentido. Eu vou dar um exemplo. O Internacional, por exemplo, que contratou o Ener Valencia. O Ener, desde o ano passado, é o centroavante do time. Mas ele é um cara que, pela explosão, ele pode fazer lado de campo ou bico de área. Então ele pode jogar junto com o Lucas Alari, ele pode jogar junto com o Rafael Borré. E aí você pode ter dois centroavantes. Então é mais ou menos nesse sentido que eu estou falando que essa dupla pode dar certo. O Antônio usou como estratégia para esse jogo, mas eu repetiria. Eu repetiria para ver um pouco mais. O Antônio, nessa entrevista, ele falou outras coisas sobre criar uma atmosfera interessante, saudável, porque ele foi muito questionado de o que você fez? Porque esse Corinthians veio aqui há não muito tempo e sofreu contra o São Bernardo e perdeu para o São Bernardo e estava vivendo um período terrível. De repente o Antônio consegue esse resgate, embora a eliminação do Paulista não foi culpa dele, ele consegue uma evolução, não dá mais tempo e o time volta ao 1º de maio e mostra um futebol completamente diferente. E aí, obviamente, que ele não quis falar sobre o antecessor, por ética, né? Mas que ele precisava fazer com que os jogadores competissem mais, corressem mais, trabalhassem mais. E que ele percebe isso no grupo de jogadores. Que ele se sente muito orgulhoso porque ele chega ao CT e percebe os caras com vontade, mesmo aqueles com história, de trabalhar, de correr, de aprender, porque ele entende que na qualidade o Corinthians era melhor que o São Bernardo, mas ele precisava dar um pouco a mais, né? Dar aquele 110% para poder vencer o jogo, porque realmente as condições elas não foram favoráveis e nem pelo adversário, pela arbitragem. Então o Corinthians poderia se complicar num jogo teoricamente mais favorável para si. Falou sobre o Breno Bidon, a escolha pelo Breno Bidon na ausência do Maicon, e aí achei muito interessante que ele fala o seguinte, não é algo aleatório do tipo assim, Bidon, vem você aqui. Não, tudo é pensado, a não ser situações que você não está esperando dentro do jogo. Então a escolha do Bidon, ela foi planejada. Se o Maicon não pudesse jogar, ele já sabia que o Bidon poderia jogar. O Ranieri saiu elogiando muito o Bidon, porque o Ranieri também tinha como parceiro o Maicon e de repente o Maicon sai e entra um garoto de 19 anos e o Ranieri falou assim, cara, jogou como gente grande. E o Antônio Oliveira classificou o Bidon como uma joia, que ele não olha a idade, ele olha a qualidade. E realmente, para o Bidon estar sendo titular assim, em tão pouco tempo, foi no jogo contra o Água Santa e já ganhou uma credencial para ser titular num jogo decisivo de Copa do Brasil. Méritos para o moleque e para o técnico também, que não está tendo preconceito nesse sentido em utilizar o moleque. Vamos falar dos 4 reforços. Eu conversei com uma fonte ontem
né? E ela me disse que há uma necessidade ainda, né, para pensar em coisas maiores de 4 reforços. Eu não estou falando dos 4 reforços que o Corinthians vai ter quando voltar aí aos gramados, que é Coronado 1, Paulinho 2, Kaká 3. Dois que eu contava que iam ser reforços já viraram reforços agora, que é Breno Bidon e Kaká. Então é Breno... Ah, não, tem um Palácios, né? São 5 reforços, então. Então nós temos Coronado, Paulinho, Palácios e o Kaká. 4, e o Breno Bidon, que surgiu aí, que também acaba virando um reforço. Além desses jogadores, tá? O Corinthians acredita que mais quatro atletas seriam interessantes. Imagino eu, tá? Eu não entrei nessa conversa das posições, mas imagino eu que seja um lateral esquerdo, porque o Corinthians hoje, né, a única esperança que o torcedor corintiano tem é em relação ao Palácios, e também um volante. Um meia eu acho que não precisa, porque já tem bastante, tem Garro, tem um Coronado, enfim, apesar que o Matias Osso foi embora, quem sabe, né? Um meia com uma característica diferente. Eu acredito que precisa de um atacante e de um zagueiro, nem sei se precisa de 4 reforços. Eu traria 2 volantes. Eu traria um primeiro volante e um segundo volante, e mais um lateral esquerdo. Isso aí, para mim, seria prioridade hoje no elenco do Corinthians, tá? O Kleber falando no Talisca, o Talisca nunca vem, né? O Talisca ganha muito dinheiro lá no time do Cristiano Ronaldo, né? No Al Nassr, difícil, né? O Michael é um sonho, eu investiria fácil também. Eu acho que é um cara que chegaria para assumir aí a posição de titular, mas, né? São questões que a gente tem que estar atento aí ao mercado. Um volante, um lateral esquerdo, 2 atacantes. 2 atacantes, tá? Não quer mais o ponta, Samir? Cara, eu quero. Eu acho que um ponta para ser titular eu quero muito. Mas são contratações mais caras, né? O problema é como o treinador vai escalar tudo isso, né? O Pedro Henrique, por exemplo, já está perdendo espaço. Quando o Coronado tiver à disposição, vai acabar perdendo espaço também, vai acabar perdendo mais espaço ainda o Pedro Henrique. O Mosquito, por exemplo, mas são jogadores que o nível técnico também não dá para ficar a gente, né, defendendo. Para mim, se chegar um Michael, o time ficaria fortíssimo, né? Você pega aí um meio campo com o Michael, com o Garro e o Coronado no meio campo, o Michael no ataque, mais um centroavante, enfim, 2 volantes, seria sensacional. Mas acho muito difícil, né? O Santiago Montiel, né, lateral esquerdo do Argentino Júnior, é bom jogador. Quando a gente chegou a fazer consultas, né, em relação ao Montiel, mas acabaram também não dando em nada. O Corinthians devendo lá o Argentino Júnior bastante, né? O Corinthians deu muita... está no período de caça aos mosquitos. O Corinthians deu muita brecha, né, com aqueles atrasos em relação ao Fausto Vera, né? O Fausto por Galopo procede? Se encaixaria no pacote? Não fiquei sabendo. Quem falou sobre isso? Quem foi que deu essa informação, hein? Hein? Quem que deu essa informação aí? Fala para mim. Nicola? Eu não tenho essa informação, tá? Enfim, o Fausto Vera não deu em nada, né? Não deu em nada, né? E o Galopo, confesso que eu nem vi de perto também. Nem sei se é bom jogador. O Lucas Leal Veloso, Riquelme, Michael, o Gabigol e o Marlon Freitas, e o Timão brigaria por tudo. Nossa, aí brigaria mesmo. Brigaria até por título do Campeonato Brasileiro. Também acho. Que aí seria uma boa briga, realmente. Aí Michael e Gabigol, né? Mas enfim, vamos ver. Eu só tenho realmente a informação, né? Que a ideia
A ideia é que faltam ainda aí uns 4 reforços para o time brigar, né, por coisas maiores, mas não tem nomes ainda na pauta. O Corinthians está muito focado na questão da televisão, tá? Na questão da televisão. Então a gente tem que, né, primeiro esperar o Corinthians encerrar essa negociação aí dos direitos de TV para a grana entrar, né? Falar em grana entrar, a grana que pode sair é do Cantígio, né? Brincadeira, né? O Cantígio entrou na justiça contra o Corinthians. Dizem que o Cantígio, para ele acionar o Corinthians na justiça em 2023, ele parece que ele começou a mexer com isso em 1912, 2 dias após a fundação do Corinthians. Aí ele começou a se movimentar, aí ele, parece que ele, né, pegou uma pombinha assim com um bilhetinho, mandou para um advogado, entendeu? Aí ele foi, né, deu uma, sabe, falou, vou ali, pegou uma carroça com cavalo, foi até a sede, entendeu? E parece que só agora, ele começou isso lá atrás, parece que só agora saiu o processo do Cantígio, o homem mais lento da história, né? Enfim, 2 milhões e 300, né, no Cantígio é um absurdo, tá? É um absurdo. O Corinthians, esse jogador está pedindo aí 2 milhões e 300. Mais uma, né, das peripécias aí do Írio Monteiro Alves, velho. Não tem como um jogador desse... Eu falei até no Blend, né, que o Juliano, que jogou mais bola que o Cantígio no Corinthians, tá cobrando 1 milhão e 800. Tudo bem, se deve para cada um, né? Cada caso é um caso. Mas não dá, né, velho? Um jogador que o cara não deu um chute na bola, insuportável de lento, prejudicou o Corinthians diretamente em 2 competições, no mínimo, que eu me recordo, ganhando um salário muito bom e ainda querendo processar o clube agora, pedindo mais de 2 milhões, né? Foram 118 jogos do Cantígio, né? Ele marcou 2 gols. O Cantígio cobra 1 milhão de fundo de garantia de 2021 a 2023. Ele cobra mais de 600 mil de diferenças de verbas, né, rescisórias relativas a férias, enfim, 13º. Só para você ter uma ideia, o Corinthians pagou, tá? Essa rescisão dele, mas ele está contestando o valor. 430 mil em multa e mais 313 mil de honorários advocatícios. Pô, vai te catar, não paga o advogado, mano. Você, entendeu? Eu sei que não é assim que funciona, mas, né, dá uma bronca, né, velho, ver o Cantígio, o Cantígio, o Didi Monteiro. Verdade, a herança do Didi Monteiro.